Muito bom. Então, boa tarde para todos vocês. Vamos dar início aqui à defesa de dissertação de mestrado do aluno Felipe Campelo Franco Azevedo, que é o último requisito que ele precisa para concluir o mestrado em engenharia elétrica, aqui no programa de engenharia elétrica da COP, UFRJ. Ele vai fazer a sua apresentação e depois a gente passa para a arguição da banca, que é composta pelos professores Marcos Lima e o professor Diego Haddad. Desde já agradeço tanto ao professor Diego quanto ao professor Marcos pela disponibilidade de participar aqui da banca do Felipe. Tá? Agradeço bastante a presença de vocês. É um prazer, inclusive, pela primeira vez estou dividindo uma banca com vocês, né? Fico bastante feliz em poder participar da banca com vocês também. E aí agora passo a palavra para o Felipe poder fazer a sua apresentação. Então, agora está contigo, Felipe. Pode fazer a sua apresentação. Obrigado, professor Carlos. É, Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer aos membros da banca por terem aceito o convite, por avaliar o meu trabalho, cujo tema é desenvolvimento e implementação de um subsistema para medição de velocidade de superfície da água utilizando radar por efeito Doppler. Essa aqui é a estrutura da dissertação e também vai ser a estrutura da apresentação que eu vou fazer. Vou passar rapidamente por uma contextualização do tema, levantar alguns conceitos interessantes utilizados no trabalho, o desenvolvimento do trabalho em si, e depois uma análise de resultados de testes de validação e as conclusões finais. O monitoramento de recursos hídricos é um tema bastante relevante, né, nos dias atuais, devido ao uso desses recursos hídricos em diversas áreas, como agricultura, pecuária, abastecimento humano industrial e geração de energia elétrica. E outro tema bastante atual também é o monitoramento de desastres ambientais. Quando a gente fala de monitoramento de recursos hídricos, né, uma dos possíveis monitoramento é o monitoramento de rios, mais especificamente de vazão de rios. E foi isso que motivou o desenvolvimento desse trabalho, que é desenvolver um sistema de medição de vazão de rio para trabalhar em conjunto com usinas hidrelétricas, né, na geração de energia. Então, esse trabalho foi uma parceria da empresa onde eu trabalho, a MWF, com a empresa Elera, do setor de energia. Falando de medição de vazão de rios, né, a gente tem alguns equipamentos que fazem a medição, como molinete, ADV, ADCP. E uma característica desse incomum desses equipamentos é que eles precisam estar em contato com a água do rio para poder fazer medição. Só que isso é ruim quando a gente quer fazer uma medição de forma contínua, porque eles precisam ser instalados, só que a instalação deles dentro do rio acarreta que eles ficam suscetíveis a danos, porque na água do rio existem objetos, né, que passam carregados, e esses objetos podem, como troncos ou qualquer outro material, eles podem impactar nesses equipamentos e danificar esses equipamentos, né? Então existem outros métodos, que são os chamados métodos sem contatos, que eles, na verdade, são instalados fora do rio. Na verdade, esses métodos eles fazem a medição da vazão do rio de forma indireta, porque, na verdade, o que eles medem é a velocidade superficial da água dos rios. E é a partir dessa velocidade que é estimada a vazão, né? Então, dois métodos desses aí são a visão computacional e o radar. E é exatamente a proposta desse trabalho é o desenvolvimento de um subsistema para medição da velocidade superficial da água, utilizando o radar de efeito Doppler. E esse subsistema ele vai ser integrado num sistema maior de medição de vazão, que contém um subsistema de estimação de vazão que faz fusão de dados das medidas desse subsistema de radar Doppler com outros subsistemas também. Então, o objetivo do trabalho é desenvolver, implementar, materializar e testar esse subsistema de medição de velocidade superficial da água. E esse subsistema ele é composto de quatro principais módulos, né, apresentados nessa imagem aqui. Nós temos o módulo de condicionamento analógico. Esse módulo é responsável por fazer o tratamento analógico do sinal, tanto do pulso emitido pelo radar, quanto dos sinais refletidos amostrados. O módulo de comando e aquisição, esse módulo é responsável pela questão temporal, então ele que define o momento do pulso e o momento da aquisição.
O módulo de processamento digital, que é onde é implementado o algoritmo de processamento digital, que vai extrair as informações de velocidade, e o módulo de interface de potência, que é o módulo responsável por gerar a alimentação, os níveis de tensão necessários para todo o resto do subsistema. Passando breve em alguns conceitos aqui interessantes no uso do trabalho, a gente pode falar da demodulação IQ. Essa demodulação, ela é utilizada, ela é importante porque é através dela que a gente extrai a informação da frequência Doppler, né, que é uma das principais informações quando você tem um sistema, né, de radar Doppler, que é a diferença de frequência do sinal refletido para o sinal emitido, né? E também, através dessa demodulação, a gente consegue extrair a informação não só da parte real, quanto a parte imaginária do sinal. Então, a gente não perde informação, né? Principalmente quando a gente fala de frequências positivas e negativas, a gente precisa ter um sinal complexo, né, para poder entender a diferença da diferença de frequência positiva para negativa. No caso do algoritmo Music, né, a gente, num sistema de radar, e principalmente nessa aplicação que a gente tem, a gente precisa identificar a direção de chegada dos sinais refletidos. E o algoritmo Music é um dos possíveis algoritmos utilizados para identificar essa direção. Então, nesse trabalho, foi utilizado o algoritmo Music para identificar a direção de reflexão e a gente saber exatamente qual é a velocidade em cada ponto na superfície do rio, né? O efeito Bragg é outro efeito interessante. Ele foi primeiramente analisado na difração de raios-x em partículas de cristal. Mas o que ele diz é que existe uma correlação entre a distância dos objetos responsáveis pela reflexão e o comprimento de onda do pulso eletromagnético gerado, né? Porque dependendo da distância, as reflexões ocorridas em cada uma das partículas, elas podem ter uma interferência tanto construtiva quanto destrutiva. Então, existe uma distância específica que faz essa interferência construtiva e realça ainda mais o sinal refletido, né? E a gente pode ver aqui nos princípios de operação, né, desse subsistema, que como ele é baseado, né, no radar de efeito Doppler, então a gente tem um sinal eletromagnético gerado, que é representado por essa ondulação em verde aqui, que reflete na superfície da água e volta para o radar. E é através da análise, né, das reflexões da superfície da água que a gente vai extrair essa informação. Mas essa onda eletromagnética, ela reflete mais especificamente nas ondulações presentes na superfície da água, né? E a gente vê dois casos aqui que aplica a lei de Bragg. Então, essas duas opções, a gente tem ondulações, né, de comprimento de onda diferente. Então, a gente vê que nesse caso da esquerda, as reflexões, quando somadas, a resultante é igual a zero, porque uma cancela a outra. Já nesse outro caso, as duas reflexões elas estão com a fase defasado múltiplo de 2π. Então, quando uma somada com outra, ela aumenta a amplitude desse sinal refletido, né? Então, existe um comprimento de onda que é o que mais representa as reflexões da superfície da água, né? Que está correlacionado, que é exatamente a metade do comprimento de onda da onda eletromagnética emitida. E aí, isso a gente vê quando faz o processamento, isso aqui é um exemplo de um espectro de frequência, de um sinal refletido, que a gente vê exatamente picos numa determinada frequência, que é exatamente a frequência que está vinculada com um determinado comprimento de onda da ondulação. E a gente vê tanto um pico na frequência positiva quanto negativa. Por quê? Porque essa ondulação pode estar se aproximando ou se afastando do radar. Então, com velocidade positiva ou negativa em relação ao radar. E o objetivo final, né, desse subsistema é ele entregar medições de velocidade superficial da água em diversos pontos na superfície do rio. Então, isso aqui é uma visão superior, né? Essas aqui, linhas em azul mais escuro, são as margens do rio. E esses pontos são exatamente os pontos onde a gente deve obter a medição, né? Esses pontos eles são distribuídos nesses semicírculos, que são semicírculos que possuem a mesma distância, né, do radar, e cada raio representa um ângulo de chegada, que é encontrado através do algoritmo Music, né? Antes de desenvolver o subsistema, né, a gente precisava levantar os requisitos
que esse subsistema deveria atender, né? Aqui estão exemplificados alguns desses requisitos, como distância máxima, que seria a largura máxima do rio, a resolução de distância, a velocidade máxima que deve atingir. E com esses requisitos foram definidas algumas especificações do subsistema. Uma dessas especificações é em relação à faixa de frequência de operação e às antenas escolhidas. Então, para aplicações desse tipo, né, de medição de velocidade de água de rio, normalmente se utiliza frequências na faixa do UHF, Ultra High Frequency, que é a faixa de centenas de megahertz, né? Então, a faixa selecionada para esse trabalho foi de 300 a 400 megahertz. E o tipo de antena selecionada foi o do tipo Yagi-Uda. Por quê? Porque essa antena ela é uma antena do tipo direcional. Como o subsistema ele vai ser instalado na margem dos rios, então a gente não precisa nem emitir e nem receber sinais vindos da parte posterior da antena, só da parte frontal, né? Então, por isso, a necessidade de uma antena diferencial. Oh, perdão, direcional. E aí a gente escolheu essas dois modelos de antena, porque juntas elas compreendem toda essa faixa de 300 até 400 MHz. E a frequência principal, né, do sistema, a gente vai selecionar lá nos testes de validação, para ver qual que é a frequência que melhor opera o subsistema. Outras restrições, né, especificações, são em relação à restrição temporal. Esse gráfico aqui, ele exemplifica um funcionamento tradicional, né, do radar de efeito Doppler, que tem sinal aqui de cima são os pulsos emitidos, então isso aqui é a emissão de um pulso, aqui na frente é o outro pulso, e aqui embaixo são os sinais refletidos. Então, cada parte dessa aqui é o sinal refletido por um objeto diferente. No nosso caso, uma ondulação diferente, né? Essa aqui por uma ondulação mais próxima do radar, essa aqui já um pouco mais distante, assim por diante. E cada reflexão possui frequências e amplitudes diferentes, né? E desse gráfico, a gente extrai duas informações temporais importantes. A primeira delas é a largura do pulso, e a outra é um intervalo entre as emissões dos pulsos, né? Conhecido como intervalo de repetição de pulso, ou a sigla PRI, né, do inglês. E esse intervalo a gente precisa selecionar. Só que algumas dos requisitos, eles restringem o valor desse intervalo de repetição, né? Alguns dos requisitos são a distância máxima, né, que seria a largura máxima do rio, a velocidade máxima medida e a resolução de velocidade. E cada uma delas a gente acaba tendo uma inequação que define um valor mínimo ou máximo desse intervalo, né? E é a partir desse intervalo, o valor mínimo e máximo, que a gente vai ter que selecionar qual que é o intervalo que vai funcionar o subsistema, né? Só que tem uma pequena diferença, né? Aqui nesse gráfico de cima, a gente vê também o funcionamento tradicional, né, de um sistema de radar, que significa o quê? Quando você emite um pulso, depois desse pulso emitido, você vai ter as reflexões. E é feita a amostragem para cada um dos ranges de distância, né? Então, esse primeiro range, que é um range de distância mais próximo, depois amostra para o segundo range, para o terceiro range e quarto range. Depois você tem novamente uma emissão de outro pulso e faz novamente a amostragem para cada um dos ranges. Só que isso traz uma restrição para o conversor analógico digital, porque como o intervalo de tempo entre uma amostra e outra, de um range para outro, é muito pequeno, que é na casa de dezenas de nanosegundos, o conversor analógico digital ele deveria ter uma frequência de amostragem na casa de dezenas de megasamples por segundo. E para esse trabalho foi proposto outro tipo de amostragem. Como? Para cada um dos pulsos emitidos, apenas um range de distância é amostrado. Então, no primeiro pulso, o primeiro range de distância é amostrado. No segundo pulso, o segundo range. No terceiro pulso, o terceiro range. E assim por diante, até você amostrar o último range. Depois que você amostrou o último range, você gera novamente o pulso e volta a mostrar o primeiro range. Então, esse intervalo ele acaba se dividindo em dois, que é o PRI real e o PRI efetivo. O real é o PRI do slide anterior, que é o intervalo entre as emissões dos pulsos. E o PRI efetivo agora é o intervalo entre os pulsos do mesmo range.
Então, entre esse primeiro pulso aqui, que foi feita a amostragem para o mesmo range, e o próximo pulso que vai ser feita a amostragem do primeiro range novamente. E esse PRI efetivo é um múltiplo inteiro do PRI real. E aquelas inequações, cada uma delas está vinculada a um desses PRIs, ou o real ou o efetivo, né? E a partir delas, né, essa tabela aqui levanta alguns valores já para cada uma dessas faixas de operação de frequência do carrier, que é do pulso emitido, né? Então, de 300, 350 e 400 MHz. Depois de definidas essas especificações, começou o desenvolvimento do trabalho em si, né? Então, a primeira parte do trabalho foi o desenvolvimento da proposta do módulo de condicionamento analógico, né? Esse módulo é a eletrônica analógica que trata o sinal. E ele é dividido em dois submódulos. O submódulo de transmissão, que é o responsável por gerar o pulso de transmissão, pulso emitido, né, pelo radar, e o submódulo de recepção, que é responsável por tratar os sinais refletidos pela superfície do rio. No submódulo de transmissão, então a gente tem aqui um esquemático de alto nível com os componentes, né? Esse primeiro componente, então, ele é formado pelo local oscillator. O local oscillator é o componente responsável por gerar a onda eletromagnética contínua de frequência determinada no sistema, né, que é aquela opção lá entre 300 ou 400 MHz, que é o chamado de frequência de carrier. E tem o baseband modulator, que é o baseband modulator, que é o responsável por fazer a modulação de amplitude dessa onda contínua. Então, a partir dessa modulação, a gente tem a onda pulsada. E essa onda pulsada, o pulso, ele passa pelo amplificador de potência para aumentar a sua potência para ser emitida pela antena de transmissão. Já o submódulo de recepção, no caso desse nosso subsistema, a gente utiliza 3 antenas de recepção. Por quê? Porque para poder identificar, né, a direção de chegada, a gente precisa de pelo menos mais do que uma antena. E optou-se para utilizar 3 antenas nesse caso. Então, a antena da esquerda, da central e da direita. E para cada uma das antenas existe um submódulo de recepção. Então, uma eletrônica igual para cada um dos canais, né? O primeiro componente que a gente tem aqui é o TR switch. Esse switch ele serve para proteger a eletrônica. Por quê? Porque durante a emissão do pulso, a antena de transmissão ela está induzindo diretamente na antena de recepção o pulso de alta potência. E isso danificaria a eletrônica. Então, o switch está aberto nesse instante, impedindo que a onda transmitida passe pela eletrônica, e ele fecha apenas para poder permitir a passagem dos sinais refletidos, né, de mais baixa potência. Depois o sinal passa por um amplificador de baixo ruído para amplificar esse sinal, e nessa outra parte aqui é onde é feita a demodulação IQ. Então, esse local oscillator aqui é o mesmo local oscillator do submódulo de transmissão, e é feita a multiplicação, né, através desses mixes da onda de carrier, né, que é a onda contínua, pelo sinal composto das reflexões da superfície da água, né? Tanto pela parte em fase, né, que a gente tira a componente real, tanto pelo sinal de carrier defasado de 90 graus, que aí a gente tira a componente imaginária do sinal, que também é conhecido como a parte de quadratura. E depois passa por um filtro passa abaixo, que remove a componente de alta frequência, ficando só com a componente de baixa frequência, que é exatamente a componente com a frequência Doppler, né, que é onde a gente extrai a informação de velocidade. Depois de desenvolver essa proposta, né, da eletrônica analógica, foi desenvolvido o algoritmo de processamento digital. Então, esse aqui é uma estrutura, né, do algoritmo que pode ser dividido em 5 partes, né? A primeira parte, que é o pré-processamento, né, para organizar os dados para poder passar pelo restante do algoritmo. A inicialização dos pontos. Então, esses pontos são os pontos presentes na superfície da água, né, que é onde os resultados de velocidade vão ser retornados. Então, esses pontos são inicialmente inicializados. Depois, esses pontos são atualizados com informação de reflexão, né, com a frequência dos sinais refletidos. Depois é feito o cálculo da velocidade a partir dessa informação de frequência. E, por último, a filtragem dos resultados para poder remover
ruídos e outliers, né? Então, nessa parte do pré-processamento, basicamente é organizar todos os sinais amostrados em vetores, né? E isso é feito para cada um dos ranges de medição. Então, para cada range de medição, a gente tem 6 vetores, né? Um vetor contendo a componente real, componente em fase, e o outro vetor contendo a componente imaginária, que é a componente de quadratura, né? E os pontos são inicializados, então esses pontos são aqueles pontos distribuídos na superfície do rio. Eles inicialmente são inicializados como inválidos, sem informação, né? Porque ainda não foi processado os sinais amostrados. A próxima parte é a atualização dos pontos. E essa parte do algoritmo ela é feita para cada arranjo de medição de forma independente. Então, por isso, esse loop aqui, que em cada iteração, um range de distância é processado, né? Na primeira parte, aqueles 6 vetores são convertidos em 3 novos vetores, sendo vetores de números complexos, né? Então, a gente pega aquela parte real e a parte imaginária e junta, formando um vetor para cada uma das antenas com um sinal complexo. Esse sinal complexo é passado pela FFT para a gente poder analisar agora o sinal no domínio da frequência, né? Então, isso aqui é um exemplo de algum sinal passado pela FFT das 3 antenas, a antena da esquerda, antena do centro e a antena da direita. E é a partir desse resultado da FFT que é feito, que é identificado as reflexões em cada uma das regiões da superfície do rio, né? Então, o resultado da FFT, apesar de aqui estar mostrando apenas a amplitude, né, do resultado, o resultado da FFT são números complexos. E o número complexo, ele possui informação, além de amplitude, também de fase, né? Então, cada um dos pontos da FFT significa um sinal de determinada frequência, com determinada amplitude e com determinada fase. Então, a gente considera nesse momento que cada um dos resultados dessa FFT são possíveis sinais refletidos pela superfície da água. Então, é feita uma análise para cada um desses pontos de forma independente, né? Só que nem todos os pontos são analisados. Por quê? Só são analisados pontos que estão acima de um determinado limiar. Esse limiar aqui, que é representado por essa linha tracejada, é uma proporção da maior amplitude do resultado do FFT, né? Então, só pontos que possuem amplitude maior do que esse limiar são analisados. Então, nesse exemplo aqui, se a gente pega uma frequência de menos 1 Hz, que seriam esse pico aqui mais ou menos, em todas as antenas estão abaixo do limiar. Então, esse sinal é considerado ruído e não reflexão. Já nesse outro caso, exemplificado por esses pontos aqui, eles já são analisados, porque todos eles estão acima do limiar. Então, como que é feita a análise? É gerado um novo vetor, considerando que o vetor de amostragem, para ser passado pelo algoritmo MUSIC, é apenas esse sinal. Então, a gente pode ver aqui que é o sinal, né, um sinal senoidal de determinada frequência, né, que é a frequência desses pontos, modulado pelo resultado do FFT. Então, modulado por uma amplitude, por uma fase, para cada uma das antenas. E aí, a partir do uso do algoritmo MUSIC, aí a gente extrai a informação qual é a direção que tem maior probabilidade daquele sinal ter vindo. Então, com essa direção, a gente vai lá naquele ponto que representa essa direção, nesse determinado range de distância, e atualiza aquele ponto com esse sinal de reflexão, né? Então, o resultado de uma iteração desse algoritmo é exatamente esses pontos atualizados com as reflexões. Note-se que para esse range, né, nem todos os pontos foram atualizados. Por quê? Porque o algoritmo não identificou nenhuma reflexão vindo daquela direção, né? E o resultado final, depois de todas as iterações, são todos os ranges atualizados e todos os pontos atualizados com possíveis reflexões. Só que nesse momento a gente tem só a informação da frequência, né, do sinal refletido e a frequência desse sinal refletido, né, ou a diferença de frequência, que é a frequência dupla. Então a gente precisa extrair informação de velocidade a partir dessa frequência, né? A primeira coisa a ser feita é o básico do radar Doppler, que é converter, né, a frequência, a diferença de frequência, para velocidade. Já que o radar ele é fixo, então essa velocidade encontrada é exatamente a velocidade da ondulação que refletiu aquele sinal.
Só que tem um ponto. Essa velocidade que é calculada é a velocidade na direção do radar. Ou seja, é saindo da superfície da água. Só que essa ondulação a gente sabe que ela só se desloca na superfície da água. Então a gente precisa reprojetar essa velocidade encontrada na superfície da água. Um outro ponto que a gente tem, esse vetor, que é o resultante do passo anterior, ele é composto tanto pela soma da velocidade da ondulação na superfície da água, mais a velocidade da água em si, né? Mas como a informação que a gente quer é a velocidade da água e não da ondulação, a gente precisa remover essa informação, né? Só que nesse ponto a gente não sabe se a ondulação que representou essa reflexão, ela estava se aproximando ou se afastando do radar. Então, nesse instante, a gente tira duas possíveis velocidades da superfície da água. Na primeira delas, a gente considera que a ondulação estava se aproximando do radar, e na outra, a gente considera que a ondulação estava se afastando do radar. Então, a gente fica com essas duas possíveis velocidades que representam aquele ponto na superfície do rio. Só que essa velocidade, apesar de ser no plano da superfície do rio, ainda também está na direção do radar. Só que uma das premissas que a gente considera no subsistema é que o movimento da velocidade da água é apenas paralela às margens, né? Então, a gente precisa novamente reprojetar essa velocidade apenas no eixo X, né? Que seria realmente a velocidade da superfície da água naquele ponto. Então, nesse instante, a gente tem essas duas possíveis velocidades para o determinado ponto. E o último passo do algoritmo é exatamente a filtragem. Então, a filtragem, ele além de ser responsável por remover medições consideradas outliers, ele também é responsável por selecionar daquelas duas possíveis velocidades para cada ponto, qual que é a velocidade que melhor representa aquele ponto. E como isso é feito? Primeiramente, o rio ele é dividido em faixas, né? Faixas de uma margem até a outra. Por quê? Porque uma outra premissa que a gente considera é que a velocidade de pontos que possuem a mesma distância para a margem é aproximadamente a mesma. Ou seja, pontos que estão no meio do rio, não importa qual a posição ao longo dele, possuem a velocidade parecida, assim como pontos próximos da margem também possuem a velocidade parecida. Então essas faixas foram geradas, eram grupos, e os pontos encontrados foram distribuídos nesses grupos. E a partir do cálculo da média, essa informação foi utilizada para poder selecionar qual que é a velocidade que realmente representa aquele ponto, né? Que é a velocidade mais próxima da média daquele grupo. Então, como resultado, né, desse algoritmo, a gente tem agora a informação de velocidade para cada um dos pontos. E a gente nota aqui, né, os pontos vermelhos eram pontos que nem informação de reflexão a gente tinha, né, já desde a primeira parte do algoritmo, e os pontos que estão com a borda verde e o interior vermelho eram pontos que tinham informação de reflexão inicialmente, mas que foram eliminados no processo de filtragem. E os pontos verdes são os pontos realmente considerados válidos e com informação de velocidade. Mas antes de a gente desenvolver o físico, né, do subsistema, optou-se por desenvolver um simulador para poder validar tanto o algoritmo quanto a proposta da eletrônica analógica. Então, essa aqui é a estrutura básica do simulador. Ele tem parâmetros que você pode configurar para poder configurar as simulações, né? E tem duas classes principais, que é a classe de Environments e a classe de Simulation. A classe de Environments é a responsável por gerar as ondulações na superfície do rio. Então, esse aqui é um exemplo, né, uma visão superior também, né, do rio, e esses pontos em azul são as ondulações que o simulador gerou de forma aleatória na superfície do rio. E essas setas em laranja são os vetores de velocidade, são as informações da velocidade das ondulações, sendo que essa velocidade já é a velocidade da ondulação na superfície somada da velocidade da água. Né? Por quê? Porque um dos inputs para o simulador é um perfil de velocidade da superfície da água. E a outra classe, que é a classe Simulation, é a classe responsável realmente por gerar a simulação, né? É o motor de simulação.
todas as questões temporais daqueles intervalos que eu expliquei anteriormente, né? E como resultado desse simulador, o que a gente tem são os vetores com os sinais refletidos, né, adquiridos pelas antenas de recepção, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma simulação, e esses aqui são exatamente os sinais refletidos em cada uma das antenas, a antena da esquerda, a central e a da direita. E com esse simulador, a gente pôde validar, né, a proposta da eletrônica analógica e do algoritmo, né? Primeiramente, a eletrônica analógica. Então, esse modelo aqui é um modelo em Simulink da eletrônica analógica, que foi passado o output do simulador através desse modelo. E a gente obtém, né, o resultado dessa eletrônica, que a gente já tem já o resultado daquela demodulação IQ, então a gente já tem as duas componentes, né, imaginária e complexa do sinal, e já filtrada, né? Então, isso aqui é para a antena da esquerda, da central e da direita. Esse aqui é para um pulso, né? Um pulso foi gerado e esse aqui já é a reflexão de um pulso só. Só que vários pulsos são gerados, são passados pela eletrônica e é feita a amostragem, né? Então, isso aqui é a amostragem já do sinal para um determinado range de distância. E esse sinal amostrado é passado no algoritmo que também foi implementado no MATLAB para poder validá-lo, né? Então, esse aqui é um exemplo já de resultado do algoritmo. Essa aqui no gráfico da esquerda a gente tem a visão superior, né? Então, essa aqui são as margens do rio, isso aqui em azul são os pontos considerados válidos pelo algoritmo, né? E aqui no gráfico da direita a gente vê, né, os pontos, né, distribuídos de margem a margem do rio, e no eixo Y a gente tem informações de velocidade. Os pontos são os valores medidos e a linha em laranja é o perfil de velocidade passado como input para o simulador. Então aqui a gente pode ver que as medições têm uma correlação com o input, né, de o perfil de velocidade dado como input para o simulador. Feito isso, partiu-se para o desenvolvimento do protótipo, né? Então, o protótipo desse subsistema ele é dividido em 3 placas, né? A primeira placa é uma placa que foi desenvolvida e fabricada, contendo o módulo de aquisição, de comando e aquisição, e o módulo de condicionamento analógico na mesma placa. A outra placa também é uma outra placa que foi desenvolvida e fabricada, contendo o módulo de interface de potência. E a terceira placa é um single board computer comprado pronto, né, que contém um modo de processamento digital onde foi implementado o algoritmo de processamento digital. Falando do submódulo de transmissão, né, que faz parte do módulo de condicionamento analógico, a gente fez uma pequena modificação nele, adicionando um amplificador de ganho variável, né? Esse amplificador ele permite aumentar ainda mais a potência do sinal emitido, só que como ele é ajustável, a gente consegue fazer isso de forma que garanta que ele não seja saturado no amplificador de potência, né? Essa aqui é uma lista dos principais componentes utilizados nesse submódulo de transmissão. Já no submódulo de recepção também foi feita uma pequena alteração, adicionando 2 novos componentes. Um filtro passa-faixa, para poder já remover uma parte de ruído, né, que está fora da frequência de operação do sistema, e um outro amplificador de ganho variável também para aumentar ainda mais a potência a amplitude, né, do sinal recebido das reflexões. Esses aqui também é uma lista dos principais componentes, né, utilizados nesse esquemático do submódulo de recepção. Já falando do módulo de comando de aquisição e aquisição, ele é composto basicamente por 2 principais componentes, que é o microcontrolador, que é o responsável, né, por gerenciar essa parte temporal da geração do pulso e momento de amostragem, e o conversor analógico digital, que faz as amostragens dos sinais refletidos. Aqui a gente vê esses componentes, e aqui a gente pode notar 2 opções de conversor analógico digital. Por quê? Porque essa primeira opção, o ADS 8586, ele possui um front-end analógico integrado no CI, né? Então a gente optou por desenvolver 2 opções de placa para poder analisar em testes qual que responderia melhor no sistema. Feito o esquemático,
o próximo passo foi o desenvolvimento do layout dessas placas eletrônicas, né? E nesse desenvolvimento do layout, algumas boas práticas foram utilizadas, principalmente em relação a EMC, né, compatibilidade eletromagnética, e integridade de sinal, né? E aqui eu vou citar algumas dessas práticas como cuidado com os sinais de retorno, né? Para todo sinal, para todo sinal que percorre uma trilha, existe uma corrente de retorno relativa a esse sinal, que normalmente trafega num plano de referência, né? Que pode ser tanto GND como alimentação. E principalmente para sinais de alta frequência, se esse plano de referência ele possui um gap, o sinal de retorno que tende a percorrer próximo da trilha, ele precisa dar uma volta nesse gap para até voltar para próximo da trilha. E isso gera ruído, emissões, né, que não é desejável. Né? Então, tanto a seleção do STECAP quanto o momento de posicionamento dos componentes, quanto o roteamento das trilhas, foi feito levando isso em consideração para poder mitigar ao máximo a ocorrência desses gaps nos planos de referência para a corrente de retorno. Um outro cuidado que foi tomado foi em relação às impedâncias da linha de transmissão. Então, para esses sinais, né, sensíveis, né, como os sinais analógicos, o correto é que a gente tenha a impedância característica não só da linha de transmissão, né, das trilhas, como também dos componentes, os pinos de entrada e saída dos componentes, com a mesma impedância. Nesse caso, o subsistema é de 50 ohms. Então, algumas práticas foram consideradas como a remoção da máscara de solda sobre as trilhas e também o posicionamento de componentes nessas trilhas, para poder manter ao máximo a impedância e não ter nenhum descasamento de impedância, né, nessas trilhas. Outro cuidado é com o casamento de comprimento, né, principalmente para os sinais amostrados. Então, devido ao posicionamento de alguns componentes, alguns ficaram mais próximos do conversor analógico digital. Se a gente ligasse, fizesse a trilha diretamente, o sinal que saía desse componente ia chegar antes no conversor analógico digital do que o sinal que vinha desse componente. Então, eles estariam devasados. Então, foi levado em consideração isso para a distância percorrida por todos os sinais ser a mesma e eles chegarem ao mesmo tempo no conversor analógico digital. E um outro cuidado foi em relação à blindagem, né? Blindagem desses sinais de ruídos, tanto vindos da própria placa, né? Por isso o uso dessa via fence, né? Quanto de ruídos emitidos fora da placa, com o uso dessas blindagens mecânicas, né? Com esses encouros de metal, fazendo como uma gaiola de Faraday. Esse aqui já é o modo de processamento digital, então é o Single Board Computer adquirido, já pronto, né, da NVIDIA, onde foi implementado o algoritmo de processamento digital. O módulo de interface de potência também foi uma placa desenvolvida e fabricada, só que ela é mais simples, porque ela só tem basicamente componentes de power supply, né, para poder gerar extensões de alimentação para o sistema. Então aqui a gente tem os principais componentes, né, que geram exatamente as extensões necessárias para as outras partes do subsistema. Depois que foi tudo desenvolvido, todas as placas foram materializadas, então aqui a gente vê o subsistema já materializado. Essas aqui são as duas placas contendo o módulo de condicionamento analógico e o módulo de comando de aquisição, cada uma com uma opção do conversor analógico digital. Essa aqui é a placa da interface de potência, né, gerando as alimentações para outras placas. Aqui a gente tem um módulo de processamento digital conectado com o controlador através de uma comunicação serial digital para passar os dados, os sinais amostrados para o algoritmo. E aqui a gente consegue ver também a interface com as antenas. Essa aqui é a interface com a antena de transmissão e essas três aqui são as interfaces com as antenas de recepção. Depois do subsistema materializado, a gente executou alguns testes de validação em campo, né? Então, esse aqui foi o local onde foram feitos esses testes, no Rio Pomba, no município de Guarani, no estado de Minas Gerais. E esse ponto aqui é exatamente o local onde foi instalado, né? Uma parte onde o rio ele é relativamente reto, né? Para poder simplificar o subsistema.
E aqui a gente pode ver exatamente a instalação desse subsistema, a antena de transmissão e as antenas de recepção, e esses painéis aonde contém as eletrônicas, né? E a eletrônica de comando de processamento digital está aqui em cima, junto de outras eletrônicas. E essas outras eletrônicas e equipamentos são do subsistema de estimação de vazão, né? Tanto do subsistema de fusão de dados, quanto outros subsistemas como divisão computacional, como a gente pode ver nessa câmera aqui. Antes de realizar os testes, a gente precisava ter como referência um valor de medida, né, de velocidade da superfície da água. Como a gente não tinha disponibilizado aqueles equipamentos que eu falei que fazem medições mais precisas, a gente utilizou um método rudimentar, né, que é o método de flutuadores, que basicamente consiste em medir o tempo em que objetos flutuando na superfície da água levam para poder percorrer uma determinada distância, né? Então a gente marcou pontos aqui na margem do rio, né, mediu essa distância e depois mediu o tempo que algum objeto flutuando na superfície da água percorria essa distância, né? Foram feitas 3 medições e aqui é a média, né, desse resultado com valor de 1,8 metros por segundo. E aí a gente partiu para fazer os experimentos, né, os testes. O primeiro teste que foi realizado foi o teste para poder selecionar a frequência principal de operação do sistema, né? Foram realizados 2 testes com 300 MHz e 400 MHz. Nesses gráficos, a gente pode ver os pontos, são os pontos resultados já do algoritmo. Então, já são as medições resultado do algoritmo das velocidades na superfície do rio. E essa linha em laranja é um perfil de referência gerado a partir daquela medição de 1,8 metros por segundo. Então foi definido que no centro do rio ele tinha essa velocidade de 1,8 e esse perfil ele vai reduzindo a velocidade até zero, chegando próximo da margem, né, que é um perfil tradicional de velocidade da água do rio, né? Então, em 10 metros é a margem próxima da onde está instalado o radar e 45 metros é a margem oposta. Então, a gente pode notar aqui por esses resultados que para frequência de 300 MHz, os pontos medidos ficaram com velocidades muito esparsas, né? Sem muita correlação com a curva, diferente da frequência de 400 MHz, que o resultado já deu uma certa correlação com essa curva. A gente pode analisar isso também pelas métricas utilizadas. Foram utilizadas 2 métricas, a métrica de pontos válidos, é a quantidade de pontos válidos retornados pelo algoritmo, e também o erro médio quadrático. Então, o erro é exatamente a distância entre a velocidade medida para essa reta de referência, essa curva de referência. Então, a gente pode ver aqui que a média do erro médio quadrático foi maior para 300 MHz do que para 400, apesar de a quantidade de pontos válidos ser parecida dos dois. Dessa forma, a gente selecionou, né, a frequência de operação melhor foi a de 400 MHz. O próximo passo, o próximo teste, foi para selecionar o conversor analógico digital daquelas 2 opções fabricadas. Então a gente pode notar que aquela opção que possui o front-end analógico integrado no CI obteve uma resposta ruim, né? Podemos ver aqui que as medições elas se concentraram todas constantes e num valor fora, né, menor do que a referência, né? E a gente pode notar também a quantidade de pontos válidos aqui que aumentou bastante. Isso por quê? Porque o algoritmo ele não conseguiu extrair nenhuma informação válida realmente dos sinais e considerou que aquelas informações que eram ruído, na verdade eram medições válidas, né? Então, por isso, o aumento dessa quantidade de pontos válidos. E a gente consegue ver também que, né, a média do erro médio quadrático foi maior, né? Então, o conversor analógico digital selecionado foi o sem o front-end analógico integrado. Depois desses outros testes, algumas outras medições foram realizadas, todas elas com a operação de 400 MHz e com conversor sem front-end analógico. Uma curiosidade é que essas 2 últimas medições foram realizadas em condições de chuva, né? Então a gente consegue perceber que a quantidade de pontos válidos reduziu, né? Que são essas 2 últimas medições aqui. Estava numa média entre 80 e 90 pontos válidos e reduziu para 30. Só que as medições ainda mantiveram uma certa correlação com o perfil de velocidade do rio. Essa tabela aqui levanta todas, né, as medições que foram realizadas com as mesmas condições, né, 400 MHz e o conversor sem o front-end analógico.
E agora as conclusões, né, do trabalho. Primeiramente, uma conclusão do simulador, né, que ele acabou sendo um subproduto desse trabalho, porque ele se mostrou uma ferramenta interessante no desenvolvimento de aplicações desse tipo, né, de radar para medição de superfície da água. E então, ele pode até ser uma ferramenta útil, né, para outros trabalhos também. E falando já dos resultados, identificou que realmente a frequência que melhor operou para aquela condição de rio foi a de 400 MHz, e o conversor analógico sem front-end analógico, front-end analógico integrado foi também o que apresentou melhor resposta. Em relação à condição de chuva, identificou que o desempenho do subsistema ele foi alterado, mas ainda entregou respostas válidas, né, correlacionadas com realmente a velocidade real. E falando de forma geral de todos os resultados, né, esse subsistema apresentou resultados promissores. Se a gente for analisar esse subsistema como um produto individual para medição de velocidade de água, ele talvez ainda precise de algumas melhorias, né? A gente consegue identificar pelos resultados que ainda tiveram uma certa variação, uma variância um pouco grande, né? Mas como o principal objetivo desse subsistema é ele integrar um sistema maior que faz a fusão de dados de diversos subsistemas de medição de velocidade de água, essas incertezas elas são mitigadas. Então, para esse desempenho, para essa aplicação, ele se mostrou promissor a ser um produto, realmente. Aqui são algumas sugestões, né, de trabalho futuro. Uma delas é a melhoria do próprio simulador, né, para tornar esse simulador uma ferramenta mais robusta, né, para essas aplicações. Talvez realizar testes em condições ambientais diferentes, né, rios diferentes, com larguras diferentes, com velocidades da água diferente também. Talvez adicionar um amplificador de alta potência após o submódulo de transmissão, para amplificar o sinal, o pulso emitido, e, consequentemente, amplificar também as reflexões. Talvez analisar o sinal refletido ao longo da eletrônica analógica do submódulo de recepção, para poder, talvez, identificar pontos de possíveis melhorias nessa eletrônica. E talvez desenvolver um outro subsistema que utilize conversão analógica digital de alta frequência, para poder fazer a amostragem já do sinal que chega direto nas antenas, e todo aquele processamento, como demodulação IQ, ou filtragem, ser feita de forma digital, para comparar os dois e ver quais vantagens e desvantagens entre um e outro. Isso aqui foram algumas referências utilizadas no trabalho, e eu finalizo minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Felipe. Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente passar para a arguição da banca.